O Antigo Testamento guarda relatos impressionantes, mas poucos são tão impactantes quanto a trajetória de Daniel, um jovem levado cativo para a Babilônia e que, mesmo em terra estranha, se tornou um dos maiores exemplos de fidelidade e coragem já registrados. A história começa quando Jerusalém cai diante do poder avassalador do rei Nabucodonosor. Entre os prisioneiros estão 4 jovens de aparência nobre, inteligentes e promissores. Daniel está entre eles. Eles são levados para o Palácio Real, onde deveriam ser moldados à cultura babilônica, aprender sua língua, seus costumes e servir ao rei. Mas, enquanto todos se rendem, Daniel toma uma decisão que mudaria tudo: não se contaminar, mesmo que isso custasse sua vida. O impacto dessa escolha é imediato. Em vez de alimentos do palácio, Daniel pede uma dieta simples, algo que a princípio parece loucura. Contra toda lógica, ele e seus amigos ficam mais fortes, mais saudáveis e mais sábios do que todos os outros jovens treinados. Era apenas o começo. Logo, o impossível acontece. Daniel se torna conselheiro real em uma das maiores potências do mundo antigo. Mas sua ascensão não acontece porque buscou grandeza, e sim porque permaneceu fiel quando todos se curvavam aos deuses da Babilônia. O enredo fica ainda mais intenso quando Nabucodonosor tem um sonho que nenhum sábio consegue interpretar. Em desespero, o rei decreta a morte de todos os sábios, e Daniel está na lista. É nesse momento que ele faz o que sempre fez: busca a Deus em oração. E o impossível acontece de novo. Deus revela o sonho e o seu significado. Daniel se coloca diante do rei mais poderoso da terra e descreve uma visão que mudaria o curso da história. Um reino humano após o outro cairia, até que um reino eterno surgisse, um reino que jamais seria destruído. Os anos passam e os desafios se tornam ainda mais extremos. Daniel continua ascendendo, agora servindo a outros reis e impérios, sempre mantendo sua fé intacta. Mas sua fidelidade desperta inveja e seus inimigos encontram uma brecha: sua oração diária. Ele é denunciado e condenado à cova dos leões, um dos momentos mais dramáticos da Bíblia. O rei tenta salvá-lo, mas a lei é irrevogável. A noite cai e Daniel é lançado entre feras vorazes. Porém, na escuridão da cova, algo sobrenatural acontece. Um anjo é enviado e fecha a boca dos leões. No amanhecer, quando Daniel emerge ileso, até o rei se rende ao Deus que Daniel servia. Mas a história não acaba aí. Já idoso, Daniel recebe visões impressionantes, enigmáticas e assustadoras sobre impérios futuros, guerras, reis, perseguições e o fim dos tempos. Sua mente é levada para séculos, além de sua própria geração. Ele vê o surgimento de poderes que ainda nem existiam, testemunha o colapso de reinos, observa batalhas espirituais e ouve sobre um tempo de angústia jamais visto. E em meio a tudo, a promessa de que os fiéis ressuscitarão e brilharão como estrelas no firmamento para sempre. A vida de Daniel é mais do que uma coleção de milagres. É um testemunho vivo de que a fidelidade pode transformar destinos, desafiar impérios e revelar o plano de Deus para toda a humanidade. É a história de um jovem que escolheu honrar sua fé quando tudo conspirava contra ela e que, por causa disso, se tornou protagonista de um dos relatos mais chocantes, profundos e proféticos de toda a Bíblia. Mesmo depois de sobreviver à cova dos leões, Daniel não se tornou apenas um nome lembrado nas cortes da Babilônia e da Pérsia, mas uma figura cuja influência ecoaria por gerações. Agora mais velho, mas ainda espiritualmente forte, ele se torna o centro de um dos períodos mais misteriosos e reveladores da história bíblica. Seu coração permanece o mesmo, firme, fiel e totalmente entregue ao Deus que o sustentara desde a juventude.
Porém, o que está prestes a acontecer ultrapassa tudo o que ele já havia vivido. Enquanto a Pérsia domina a região, Daniel dedica seus dias à oração e ao estudo das Escrituras. Ele lê os escritos do profeta Jeremias e descobre que o período de exílio do seu povo estava prestes a terminar. Essa descoberta o abala profundamente. Ele se lança em jejum, veste pano de saco e coloca cinza sobre a cabeça, sinais de arrependimento e clamor. Mas o que move Daniel não é apenas a esperança da libertação, e sim a dor do pecado do seu povo e o peso da responsabilidade espiritual que ele carrega. Em meio à sua oração, algo extraordinário acontece. O anjo Gabriel aparece diante dele, não em visão ou sonho, mas em plena realidade. Sua presença é tão intensa que Daniel cai prostrado, sem forças. Gabriel o toca e o coloca de pé. E então lhe revela uma das profecias mais complexas e impactantes de toda a Bíblia, as 70 semanas. Ali, Gabriel fala sobre a vinda do Messias, a restauração de Jerusalém, tempos de angústia, traições, guerras, pactos quebrados e o fim da era. Daniel registra tudo, mas seu espírito fica profundamente perturbado. Ele vê séculos diante dos seus olhos, como se fossem instantes. Essa experiência, porém, é apenas o início de uma sequência de visões impressionantes. Em outra ocasião, enquanto está à beira do rio Ulai, Daniel vê um carneiro com 2 chifres, poderoso, dominando tudo ao seu redor. De repente surge um bode vindo do oeste, rápido como o vento, com um grande chifre entre os olhos. O bode ataca o carneiro com uma força devastadora, o derruba e toma seu lugar. Mas logo o chifre do bode se quebra e outros surgem em seu lugar. Diante dessa cena simbólica, Daniel tenta compreender o significado. Mas antes que consiga, Gabriel retorna para explicar. O carneiro representa os reis da Média e da Pérsia. O bode representa a Grécia. E o grande chifre é Alexandre, o Grande. Daniel está presenciando o futuro. Impérios que ainda nem existiam já estavam sendo revelados a ele, com detalhes surpreendentes. No entanto, a visão se intensifica. Um pequeno chifre surge e cresce, tornando-se arrogante, profanando o santuário, perseguindo o povo de Deus e tentando alterar tempos e leis. Daniel fica horrorizado. Essa figura sombria representa líderes e poderes futuros que se levantariam contra Deus ao longo da história. Ao ver tudo isso, Daniel adoece. Seu corpo não suporta o peso das revelações. Ele passa dias sem forças, perplexo, tentando compreender como um mundo tão turbulento poderia fazer parte do plano divino. Mas Deus não esquece de ampará-lo. Em outra visão, Daniel vê 4 ventos agitando o mar, e do mar surgem 4 criaturas assustadoras. Um leão com asas, um urso que se levanta com um dos lados mais alto, um leopardo com asas e cabeças múltiplas, e uma 4ª besta indescritível, terrível, com dentes de ferro, que devora e destrói tudo. Em meio ao terror dessas figuras, Daniel vê um tribunal celestial se abrir. Assentos são colocados, e o ancião de dias se assenta, uma figura cuja descrição transcende qualquer entendimento humano. Milhares e milhares o servem. Livros são abertos. A cena é majestosa e assustadora ao mesmo tempo. Então, Daniel vê alguém semelhante ao Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, aproximando-se do ancião de dias e recebendo domínio, glória e um reino eterno. É uma profecia clara e direta sobre o Messias, sobre Jesus, que séculos depois confirmaria essa mesma expressão ao falar de si mesmo. Daniel presencia o céu, proclamando que o domínio humano terá fim, mas o reino do Filho do Homem jamais será destruído. Mesmo assim, Daniel continua perturbado com a 4ª besta, especialmente com um chifre pequeno que fala com arrogância e persegue os santos. Ele recebe a resposta.
Esse poder surgirá após impérios sucessivos e trará tempos de aflição intensa, mas será destruído quando o tribunal celestial emitir a sentença final. O reino será entregue aos santos do Altíssimo. Daniel anota tudo, mas confessa que seu rosto empalidece e seu espírito continua inquieto. Com o tempo, Daniel se torna testemunha viva de uma profecia se cumprindo diante dos seus olhos: o fim do exílio. O decreto de Ciro permite que os judeus retornem a Jerusalém. Daniel, porém, provavelmente permanece na Pérsia, já idoso e sábio, servindo como conselheiro e intercessor. Seu coração está dividido entre a alegria da libertação e o peso das visões que ainda não compreende totalmente. O momento mais dramático de sua velhice ocorre quando ele jejuava por 3 semanas, buscando respostas. Após esse período de oração intensa, um ser celestial aparece diante dele, vestido de linho, com o corpo como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como chamas de fogo e a voz como o som de uma multidão. Todos que estavam com Daniel fogem aterrorizados, mesmo sem verem nada. Sentem apenas uma presença esmagadora. Daniel cai ao chão sem forças, mas o anjo o toca várias vezes, restaurando sua energia. Ele explica que a resposta demorou, porque houve uma batalha espiritual. O príncipe da Pérsia resistiu por 21 dias, até que Miguel, um dos principais príncipes, veio ajudar. Essa revelação mostra que, por trás dos acontecimentos humanos, existe um conflito espiritual intenso, invisível, mas determinante. O anjo então revela eventos futuros: a ascensão de reis poderosos, guerras entre o norte e o sul, traições, alianças quebradas, perseguições, profanações no templo e líderes arrogantes que se exaltariam acima de todos os deuses. Daniel vê perseguições severas, mas também vê que os sábios brilharão como o firmamento e conduzirão muitos à justiça. Ele vê ainda um tempo de tribulação como nunca houve, mas também a promessa da ressurreição, uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Ao final, Daniel recebe uma mensagem profunda: siga seu caminho até o fim. Você descansará e se levantará para receber sua herança. É como se Deus lhe dissesse: você fez sua parte, agora descanse, porque tudo está sob controle. A história de Daniel é mais do que relatos de coragem, fé e milagres. É um mergulho no coração do plano divino. É a prova de que Deus revela mistérios, sustenta os fiéis, governa a história e prepara um futuro onde o mal não terá a última palavra. Daniel viveu entre reis, impérios, guerras, ameaças e profecias avassaladoras, mas nunca deixou de confiar naquele que domina sobre tudo. Sua vida é um lembrete eterno de que, mesmo em meio ao caos, Deus continua tecendo a grande história da humanidade, e cada capítulo está seguro em suas mãos. Com o peso de tantas revelações sobre os ombros, Daniel percebe que sua vida se tornou um elo entre o presente e o futuro, entre o visível e o invisível, entre os reinos da terra e o reino eterno de Deus. Mesmo assim, o profeta continua vivendo com humildade, servindo silenciosamente como conselheiro dos reis e intercessor pelo seu povo. Seus dias são marcados por orações constantes, jejuns e profunda comunhão com Deus. Um relacionamento tão íntimo que as portas do céu parecem se abrir sempre que Daniel dobra seus joelhos. Mas as visões continuam. Em uma delas, Daniel vê um tempo em que o conhecimento aumentaria, em que multidões correriam de um lado para o outro e em que selos misteriosos seriam abertos somente no fim dos tempos. Ele não compreende totalmente, mas sabe que está testemunhando algo que ultrapassa sua geração por séculos e séculos. Sua mente tenta absorver tudo, mas cada nova revelação parece mais grandiosa que a anterior. Daniel se sente pequeno diante da vastidão do que Deus lhe mostra, e ao mesmo tempo
Sente-se honrado e tremendo diante da responsabilidade de registrar tudo com fidelidade. Em alguns momentos, ele questiona se será capaz de suportar o peso dessas visões. Ele cai sem forças, adoece, teme pelo seu povo e clama a Deus para que lhe dê entendimento. E Deus sempre responde, às vezes por meio de anjos, outras vezes por meio de sonhos, e outras ainda por meio de uma paz inexplicável que invade seu espírito. As revelações sobre o homem vil, o líder arrogante que surgirá no futuro para desafiar os céus, deixam Daniel profundamente perturbado. Ele vê cidades sendo tomadas, pactos sendo quebrados e pessoas inocentes sofrendo. Vê líderes corruptos se levantando e reis se voltando uns contra os outros. A realidade das guerras espirituais por trás dos reinos humanos fica cada vez mais evidente para ele. O profeta entende, a história humana não é controlada apenas por exércitos e reis, mas por forças invisíveis que lutam na dimensão espiritual, influenciando nações e destinos. Certa noite, enquanto observa o horizonte, lembrando-se dos dias de sua juventude em Jerusalém, Daniel é tomado por uma saudade profunda da terra de seus pais. Ele se lembra do perfume das festas, do cântico dos levitas, das ruas de pedra, das orações no templo. Mas também se lembra do seu povo sendo levado cativo, das lágrimas, da destruição e da esperança que parecia perdida. A dor o invade, mas logo é substituída por uma convicção profunda. Deus é fiel. Ele vê seu povo retornando, reconstruindo, recomeçando. A Babilônia que o aprisionou agora é apenas uma sombra de seu antigo poder. O profeta percebe que, mesmo quando tudo parecia perdido, Deus estava trabalhando nos bastidores. Com o passar dos anos, Daniel se torna uma figura quase lendária. Os jovens o respeitam, os sábios o honram e os reis o escutam. Muitos o veem como um sobrevivente de uma era turbulenta, mas poucos compreendem a profundidade espiritual que ele carrega. Daniel sabe que sua vida é mais do que suas funções do palácio. É um testemunho vivo de que Deus se revela a quem o busca de todo o coração. Ele sabe que sua missão não é governar, mas registrar. Não é liderar, mas iluminar. Seu legado não será um trono, mas páginas proféticas que atravessarão milênios. Em uma das últimas visões registradas, Daniel vê algo que ultrapassa tudo o que já testemunhou. Um grande conflito final. Ele vê Miguel, o príncipe protetor de Israel, se levantar. Vê uma época de angústia tão grande que jamais houve algo semelhante. Vê nações se movendo como o mar agitado, líderes se exaltando e sombras cobrindo a terra. Mas também vê esperança. Vê um livro sendo aberto. Vê o nome dos justos registrado. Vê os que dormem no pó ressuscitando. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. A ressurreição, algo que o povo de sua época ainda mal compreendia, é mostrada a ele com clareza. Ele vê o fim da dor, o fim do sofrimento, o juízo final e a vitória definitiva do reino de Deus. Essa revelação mexe profundamente com o profeta. Ele sente o peso da eternidade diante dos seus olhos. Ele entende que sua história, embora grandiosa, é apenas uma pequena parte de um plano que atravessa gerações, impérios e mundos. E então, ele recebe uma das mensagens mais tocantes de toda a Bíblia. Daniel, feche e cele o livro até o tempo do fim. Era como se Deus dissesse, o que você viu é grande demais para a sua geração.
mas chegará o tempo em que muitos entenderão. À medida que sua vida se aproxima do fim, Daniel não se torna amargo nem temeroso. Pelo contrário, ele se torna ainda mais sereno. A certeza de que Deus controla a história o preenche. Ele caminhou pelos corredores de reinos gigantescos, interpretou sonhos impossíveis, enfrentou ameaças mortais, viu a mão de Deus em meio aos impérios humanos e recebeu visões sobre o futuro da humanidade. E agora, com o peso dos anos em seus ombros, o profeta descansa na certeza de que tudo se cumprirá exatamente como Deus revelou. Daniel não vê o Messias nascer. Não vê a restauração final de Jerusalém. Não vê o fim dos tempos. Mas ele não precisa ver. Ele já viu o suficiente para saber que Deus cumprirá cada palavra. Sua fé não é baseada no que seus olhos enxergam, mas no que seu coração sabe. Deus reina sobre tudo. Ele encerra seus dias não como um herói político, mas como um servo fiel. Como alguém que, apesar das tribulações, manteve sua integridade, sua fé e sua confiança inabalável. Sua vida se torna uma ponte entre mundos, entre a Babilônia e Jerusalém, entre o presente e o futuro, entre o humano e o divino. E quando sua jornada termina, ele parte em paz, descansando na promessa de que um dia será levantado entre os justos. A história de Daniel continua ecoando até hoje, porque não é apenas sobre visões, leões ou reis. É sobre coragem. É sobre fidelidade quando ninguém está olhando. É sobre confiar em Deus, mesmo quando o mundo desmorona. É sobre nunca negociar a fé, ainda que custe tudo. É sobre lembrar que, por trás da história humana, existe um Deus que domina reis, impérios, eras e eternidades. Daniel viveu em um tempo de glória e ruína, de impérios e revelações, de milagres e mistérios. E ainda assim, sua maior marca não foi sua influência política, mas seu coração fiel. Um coração que ouviu a voz de Deus, viu o futuro e permaneceu firme. Um coração que, mesmo cercado por feras, literais e espirituais, nunca se curvou diante de outro rei, senão o Rei dos Reis. Com o passar dos anos e o avanço silencioso das eras, as palavras de Daniel permanecem como um enigma guardado para tempos distantes. Mas o impacto de sua vida não desaparece com sua morte. Pelo contrário, seus escritos começam a viajar pelas mãos de escribas, sacerdotes, estudiosos e líderes espirituais. Em cada geração, seus registros provocam fascínio, temor e esperança. É como se cada frase carregasse um eco do céu, um chamado para enxergar além do que os olhos podem ver. Enquanto isso, a história humana continua avançando exatamente como Daniel havia visto. Impérios se levantam e caem. A Pérsia perde seu brilho para a Grécia. A Grécia se dobra diante da força brutal de Roma. E em cada uma dessas transições, muitos percebem que Daniel não era apenas um sábio, era um profeta que havia visto o mapa do futuro com clareza. Séculos depois, no coração de Jerusalém, escribas estudam suas profecias e ficam impressionados com a precisão de tudo o que já se cumpriu. Alguns percebem que Daniel descreveu a ascensão de Alexandre, a divisão do Império Grego e até conflitos específicos entre dinastias que surgiram muito depois de sua morte. Esses estudiosos se perguntam: se tudo isso já se cumpriu, quanto tempo falta para as próximas partes se tornarem realidade? A obra de Daniel instiga o imaginário, desperta pensamentos sobre o destino do mundo e alimenta debates que duram até hoje. Mas o ponto mais profundo é que, mesmo depois de morto, Daniel continua ensinando.
Seu testemunho se torna um modelo de como um servo de Deus deve viver em meio à corrupção, ao poder e às tentações do mundo. Muitos líderes espirituais estudam sua vida e percebem que sua força não veio de sua inteligência, nem de sua capacidade de interpretar sonhos. Sua força vinha da disciplina espiritual, da oração diária, do jejum constante, do coração humilde, do compromisso com a verdade. Daniel se torna um exemplo atemporal de que a fidelidade sempre encontra favor diante de Deus. A história continua avançando. No tempo de Jesus, muitos judeus esperam o Messias com base nas profecias de Daniel, especialmente as que falam sobre o Filho do Homem vindo nas nuvens. Quando Jesus se apresenta e usa justamente esse título, Filho do Homem, muitos dos mestres da lei ficam inquietos. Eles se lembram imediatamente das visões de Daniel, que descrevem alguém vindo com autoridade celestial, recebendo domínio eterno. É nesse momento que o Evangelho se conecta diretamente com o livro do antigo profeta. Jesus não apenas cita Daniel, ele é o cumprimento das visões que o profeta teve séculos antes. Mesmo assim, o impacto das profecias de Daniel não para por aí. Ao longo da história, reis, conquistadores e estudiosos se debruçam sobre seus escritos em busca de respostas. Em tempos de guerra, governantes procuram entender se o mundo está se aproximando do tempo de angústia anunciado por ele. Em momentos de decadência moral, líderes religiosos recorrem às palavras do profeta para alertar seus povos. E em tempos de sofrimento, crentes encontram consolo na promessa da ressurreição e do reino eterno. Mas talvez o ponto mais intrigante seja este. Daniel escreveu sobre eventos que até hoje não foram totalmente compreendidos. Muitos estudiosos modernos afirmam que algumas das visões do profeta ainda apontam para eventos futuros, dias em que a humanidade enfrentará conflitos globais sem precedentes, tempos de caos político, crises espirituais profundas e uma batalha final entre o bem e o mal. O pequeno chifre, o rei soberbo, o tempo de angústia, o fim do indigno, o domínio entregue aos santos, tudo isso permanece como sinais, como alertas para uma geração futura. É como se Daniel estivesse dizendo ao mundo: a história ainda não acabou. Prepare-se. E ainda assim, em meio a toda essa grandeza profética, existe algo extremamente humano na história de Daniel. Ele não era um super-herói, um anjo ou um ser celestial. Era um homem que tinha medos, dúvidas, saudades e limitações. Um homem que chorou pelo seu povo, que tremia diante de visões intensas, que adoeceu ao ver o peso do futuro. Um homem que viveu longe de casa, que nunca viu o templo reconstruído e que terminou sua vida como estrangeiro em terra estranha. Mas é justamente isso que torna sua história tão poderosa. Daniel não dependeu das circunstâncias ao seu redor para ser fiel. Ele permaneceu firme quando sua cidade caiu, quando seu povo foi escravizado, quando sua identidade foi atacada, quando sua vida foi ameaçada e quando o mundo parecia desmoronar. A fidelidade de Daniel não nasceu da segurança, mas da convicção. Conforme sua história atravessa os séculos, ela continua ressoando com força especial em tempos difíceis. Em momentos de guerra, Daniel lembra que Deus controla os impérios. Em épocas de incerteza, ele lembra que Deus revela segredos e sustenta os fiéis. Em momentos de perseguição, ele prova que Deus pode fechar a boca dos leões. E em tempos de confusão espiritual, suas profecias anunciam que Deus tem um plano que ninguém pode impedir. Daniel se torna, assim, mais do que um personagem bíblico. Ele se torna uma bússola, uma âncora, uma mensagem viva, uma ponte entre o visível e o invisível. Sua história aponta para o passado, ilumina o presente e prepara o futuro. E, ao final, sua vida inteira se resume em uma única certeza: Deus está no controle.
E talvez seja por isso que a história de Daniel é tão chocante, tão profunda e tão atual, porque ela não é apenas uma narrativa antiga, ela é um espelho que reflete a jornada humana em todas as eras. Ela é um lembrete de que os impérios passam, os reis caem, as nações mudam, mas o reino de Deus permanece. É por isso que até hoje, quando abrimos o livro de Daniel, sentimos que algo sagrado se move entre as linhas. Algo que não envelhece, algo que desperta, algo que prepara. Algo que nos lembra que o fim não é o fim. É apenas o começo do cumprimento definitivo da promessa feita pelo próprio Deus. Os séculos passam, mas o legado de Daniel continua crescendo como uma chama que nunca se apaga. Em cada nova era, seus escritos ressoam de maneira diferente, revelando camadas que antes pareciam ocultas. É como se a profecia fosse viva, respirando junto com a história humana e despertando quando o mundo mais precisa lembrar-se de Deus. Nos tempos mais escuros, em épocas de perseguição e opressão, o livro de Daniel se torna um refúgio para os aflitos. Homens e mulheres o abrem em segredo, escondidos em cavernas, catacumbas, casas simples e templos destruídos. Eles leem sobre a fornalha ardente, a cova dos leões, o ancião de dias, o filho do homem, e encontram força onde o medo deveria dominar. A fé de Daniel se torna a fé deles. Sua coragem atravessa o tempo e se torna o combustível de gerações que lutam para permanecer de pé. Quando a história chega à época dos Macabeus, muitos judeus reconhecem nas páginas de Daniel o que estava prestes a acontecer. A profanação do templo, o surgimento de líderes cruéis, o sofrimento intenso do povo. Cada detalhe parece ganhar vida diante dos olhos de um povo que luta pela própria identidade. E muitos percebem que Daniel não escreveu apenas sobre o futuro distante. Ele escreveu sobre todos os tempos em que o mal tenta se levantar contra Deus. Mais tarde, quando impérios caem e a humanidade enfrenta novos desafios, o livro de Daniel continua iluminando caminhos. Nos primeiros séculos da fé cristã, líderes espirituais se debruçam sobre suas profecias para entender o plano de Deus. Padres, monges, pensadores e estudiosos percebem que Daniel não apenas explicou o passado e o presente, ele antecipou o surgimento de forças que moldariam todo o curso da história. Então, em um pequeno vilarejo da Judéia, uma voz surge com autoridade divina. Jesus, o próprio Filho do Homem descrito por Daniel, cita o profeta diante de seus discípulos. Ele fala sobre o abominável da desolação, sobre os tempos finais, sobre o juízo e a necessidade de vigilância. Quando Jesus pronuncia o nome de Daniel, ele coloca o profeta em um lugar único, como alguém cujo testemunho é essencial para compreender os últimos dias. Ao longo dos séculos, o livro de Daniel se torna um dos mais estudados, debatidos e reverenciados da Bíblia. Reis o leem buscando compreender seus destinos. Filósofos tentam interpretar seus símbolos. Cientistas o comparam com a história e ficam impressionados com a precisão. E crentes ao redor do mundo encontram nele um manual de sobrevivência espiritual. Mas algo fascinante acontece. Quanto mais o tempo avança, mais as palavras de Daniel parecem ganhar vida. Ele escreveu que o conhecimento aumentaria, e isso acontece. Ele escreveu que muitos correriam de um lado para o outro, e o mundo se torna cada vez menor, conectado, veloz. Ele escreveu sobre reinos que mudariam rapidamente, e as nações entram em ciclos inesperados de ascensão e queda. Ele escreveu sobre forças espirituais que influenciariam líderes e povos.
E a humanidade testemunha ideologias, conflitos e guerras que parecem maiores do que simples interesses humanos. A profecia começa a dialogar com o presente. Durante guerras mundiais, milhares de cristãos abrem o livro de Daniel buscando entender o caos. Quando ataques, ditadores e regimes violentos surgem, muitos lembram das bestas simbólicas que Daniel viu emergindo do mar. Quando líderes arrogantes tentam controlar o mundo, estudiosos voltam às páginas que falam sobre o chifre pequeno, o rei soberbo e o espírito de rebelião que se levantaria nos últimos dias. E quando a humanidade começa a experimentar avanços tecnológicos, mudanças sociais aceleradas e tensões globais, muitos percebem que o tempo do fim, descrito por Daniel, talvez esteja mais próximo do que nunca. Não como um pesadelo, mas como o cumprimento de uma promessa. A promessa de que Deus ainda controla tudo. Enquanto isso, as palavras finais de Daniel continuam ecoando através das eras. Vai, Daniel, tu descansarás e te levantarás para receber a tua herança no fim dos dias. Essa frase se torna um dos maiores consolos para crentes de todas as gerações, porque ela revela algo profundo, algo que ultrapassa o tempo e o espaço. Daniel não viu o fim, mas ele participará dele. Ele não viu o Messias reinar, mas ele reinará com ele. Ele não expirou em desespero, mas em esperança, sabendo que cada profecia que escreveu se cumpriria. E assim, ao longo da história, a figura de Daniel se transforma em símbolo não apenas de coragem e fidelidade, mas também de paciência, sabedoria e esperança eterna. Ele se torna a prova viva de que Deus revela seus segredos não aos orgulhosos, mas aos humildes. Não aos poderosos, mas aos fiéis. Não aos que buscam grandeza humana, mas aos que se colocam de joelhos. E quando finalmente o mundo se aproximar do tempo decisivo, as palavras do profeta brilharão com uma clareza que talvez apenas a geração final conseguirá compreender totalmente. Seus escritos serão como um mapa espiritual, guiando corações confusos, iluminando mentes aflitas e lembrando a todos que, mesmo quando o caos domina, Deus continua no trono, exatamente como Daniel viu no tribunal celestial. A história continua avançando, as eras continuam mudando, os reinos continuam caindo, mas a mensagem permanece. O Deus de Daniel reina para sempre. A noite caiu sobre a Babilônia como um manto de incerteza. As ruas iluminadas pelas tochas revelavam um povo inquieto, como se pressentissem que algo grandioso estava prestes a romper a história. E enquanto reis se agitavam em seus palácios e impérios se erguiam e desmoronavam diante dos próprios olhos, Daniel permanecia firme, silencioso, mas convicto, como um farol em meio ao caos. O novo capítulo de sua jornada surgiria de uma maneira ainda mais inesperada. Ciro, o grande conquistador da Pérsia, agora governava um império colossal. Mas, ao contrário de outros reis, ele via Daniel com respeito genuíno, reconhecendo nele algo que jamais encontrara nos seus mais poderosos generais. Uma combinação de sabedoria, humildade e presciência quase sobre-humana. Foi nesse contexto que uma nova revelação começou a tomar forma. Não mais um sonho de reis pagãos, não mais decretos insensatos, mas uma visão que Deus entregaria diretamente a Daniel, carregada de simbolismos tão profundos que atravessariam milênios, e ainda assim continuariam ecoando. Daniel, já envelhecido, sentia que cada visão era como um peso imensurável. O mundo inteiro parecia comprimido em símbolos enigmáticos. Animais híbridos, chifres que surgiam e caíam, reinos que se expandiam e desapareciam como ondas em uma praia eterna.
Ele compreendia que aquilo não dizia respeito apenas ao presente, mas também ao futuro distante, a tempos que ele jamais viveria, mas que transformariam tudo o que a humanidade conhecia. E então aconteceu. Certa noite, enquanto Daniel orava como sempre fizera, buscando compreender a razão de tantos mistérios, a atmosfera ao seu redor mudou. O ar pareceu vibrar, e no meio do silêncio, uma figura se aproximou com um brilho que Daniel não conseguiria descrever nem se tivesse todas as palavras do mundo. Seus olhos eram como tochas acesas, seus braços como metal polido, sua voz como o som de multidões incontáveis. Daniel mal conseguia ficar de pé. Sua força o abandonou. Seus joelhos falharam. Mas a figura, um mensageiro celestial, o tocou levemente e disse: "Não temas, você é muito amado." Essas palavras ressoaram como trovões doces em seu coração. Ele, um exilado, um estrangeiro que viu sua terra arrasada, era chamado de amado pelo Criador dos céus. O anjo começou a revelar segredos guardados desde a fundação do mundo. Daniel viu eras se desenrolando como rolos de pergaminho. Reis, guerras, traições, libertações, perseguições, templos sendo erguidos e destruídos, nações surgindo e ruindo, promessas se cumprindo no tempo perfeito de Deus. Mas nada foi tão impactante quanto a revelação final. Havia um tempo determinado, um tempo exato, preciso, matematicamente alinhado à vontade divina. O surgimento de um ungido. Alguém que mudaria o destino da humanidade para sempre. O Messias. Daniel não apenas viu reinos terrenos, ele viu o reino eterno. Mas com cada visão, seu corpo enfraquecia. Ele ficava dias sem comer, sem forças, tomado por uma mistura de maravilha e temor. Mesmo assim, ele continuava, porque compreendia. Não era apenas uma mensagem para ele, mas para todas as gerações futuras. Babilônia havia ruído. A Pérsia brilhava agora como o império dominante. Mas Daniel sabia que por trás de todo o poder humano havia uma sequência escrita nas tábuas do próprio Deus. Uma linha do tempo cuidadosamente preparada para culminar em algo muito maior do que tronos e exércitos. E enquanto Ciro reorganizava o império, enquanto o mundo continuava sua dança de poder e glória passageira, Daniel recebia a mensagem mais chocante de todas. Mesmo quando tudo parece desmoronar, Deus continua no controle. Mesmo quando reinos parecem invencíveis, eles não passam de poeira nas mãos do Eterno. Mesmo quando o futuro parece incerto, ele já escreveu o fim desde o princípio. As visões de Daniel não eram apenas profecias, eram o mapa de todo o plano divino. E ele, um jovem arrancado de sua terra, agora idoso, frágil, mas cheio de fé, era o porta-voz desse plano. Ainda haveria mais visões, mais conflitos espirituais, mais encontros celestiais, mais segredos sendo desvelados. Mas uma verdade já era clara. A história não é escrita pelos impérios. A história é escrita pelo Deus que reina sobre todos eles. E Daniel foi o escolhido para testemunhar isso. Os dias que se seguiram foram marcados por uma inquietação espiritual difícil de descrever. Daniel sabia que algo extraordinário estava se aproximando, uma revelação que ultrapassava tudo o que já havia recebido. Ele sentia isso no espírito, como quem pressente uma tempestade antes que as nuvens apareçam no horizonte. Enquanto isso, o Império Persa prosperava. Ciro incentivava reconstruções, reorganizava territórios e buscava consolidar seu governo. Mas entre conselheiros, generais e sábios, um nome permanecia no centro das atenções: Daniel.
Não era mais o jovem brilhante que havia interpretado sonhos na Babilônia. Agora era um ancião respeitado, cuja sabedoria superava a de qualquer homem vivo. Alguns o honravam, outros o temiam. E havia aqueles que o invejavam profundamente, incapazes de aceitar que um exilado judeu ocupasse posição tão elevada. E foi nesse clima de tensão política e espiritual que um novo capítulo se abriu. Certa manhã, Daniel decidiu jejuar. Seu coração estava pesado com tudo o que ouvira e vira. As visões recentes continuavam a perturbá-lo, não de medo, mas de profundidade. Ele sentia que não tinha compreendido tudo. Havia peças que faltavam, símbolos que ainda precisavam ser revelados. Então decidiu buscar a Deus com mais intensidade do que nunca. 3 semanas de oração intensa. 3 semanas sem banquetes, sem conforto, sem descanso completo. Seus olhos estavam cansados, mas sua alma desperta. Foi então, no 21º dia, às margens do rio Tigre, que o impossível aconteceu novamente. O céu pareceu se abrir. O vento parou. O som da água se calou, como se a própria natureza segurasse a respiração. E então ele surgiu, uma figura gloriosa, mais grandiosa que qualquer visão anterior. Suas vestes brilhavam como linho inflamado pela luz. Seu rosto resplandecia como relâmpago. Seus olhos como fogo. Seus pés e braços brilhavam como bronze polido. E sua voz era como o som de uma multidão incontável. Os homens que estavam com Daniel fugiram apavorados, mesmo sem terem visto completamente a visão. Sentiram a presença e não suportaram. Daniel foi o único que permaneceu, ou tentou permanecer. Sua força se esvaiu, suas pernas falharam, seu rosto tocou o chão sem que conseguisse evitar. Mas a figura celestial aproximou-se e o tocou. Levanta-te, Daniel, amado do Senhor. Desde o primeiro dia em que buscaste entendimento, suas palavras foram ouvidas. Daniel mal conseguia levantar. Sua respiração estava entrecortada, mas aquelas palavras eram como vida sendo soprada em seu peito. O mensageiro começou então a revelar detalhes de uma guerra invisível, uma batalha que não acontecia apenas na terra, mas nos bastidores espirituais, sobre reinos, nações e futuros que o mundo jamais imaginaria. Havia príncipes espirituais resistindo à vontade de Deus. Havia conflitos além da visão humana, influenciando monarcas, derrubando tronos, guiando acontecimentos que pareciam meras decisões políticas. E então veio a revelação. O que estava para acontecer ultrapassava a história da Babilônia e da Pérsia. Ultrapassava a história de Jerusalém. Ultrapassava até mesmo a vida de Daniel. Era uma narrativa que se estenderia por séculos, milênios, até o surgimento final do reino eterno de Deus. Daniel viu reis cruéis surgindo como tempestades. Viu perseguições brutais contra o seu povo. Viu guerras que estremeceriam o mundo. Viu alianças improváveis e traições devastadoras. Viu enganos, arrogância, destruição e poder absoluto concentrados nas mãos de poucos. E viu a queda de todos eles. Porque nas entrelinhas de cada visão, uma verdade permanecia brilhando. Nenhum poder humano é eterno, nenhum trono é invencível, nenhum império consegue resistir ao propósito de Deus. O mensageiro então afirmou: guarda estas palavras, Daniel, pois estão seladas até o tempo do fim. Seladas, guardadas para um tempo que ele jamais veria, palavras que atravessariam séculos, que seriam estudadas por reis, sábios, estudiosos, teólogos, profetas, e ainda assim permaneceriam vivas, revelando-se pouco a pouco conforme os tempos avançassem. Quando a visão terminou, Daniel caiu de joelhos, completamente esgotado. Seu corpo era fraco, seu espírito, porém, estava tomado por uma reverência indescritível.
Ele compreendia agora, mais do que nunca, que sua vida não havia sido moldada por acaso. Cada capítulo, cada provação, cada visão e cada livramento tinham um propósito. Daniel não era apenas um profeta, era uma ponte entre o presente e o futuro, entre o visível e o invisível, entre o reino dos homens e o reino eterno de Deus. E enquanto o sol se punha sobre o rio, tingindo as águas com tons de ouro e sangue, Daniel sabia: a história ainda não terminou. E o final já estava escrito. Quando Daniel finalmente se levantou da beira do rio, ainda sentia as mãos trêmulas. A visão havia passado, mas algo nela permanecia vivo, como se parte daquele encontro celestial tivesse ficado impregnada em sua alma. Seu rosto ainda brilhava, não de luz visível, mas de uma compreensão nova, profunda, esmagadora. Ele havia visto o desenrolar da história humana como nenhum outro homem veria. Mas essa revelação, por mais gloriosa que fosse, trazia um peso indescritível. No palácio, rumores começaram a surgir. Alguns diziam que Daniel havia perdido as forças da idade. Outros afirmavam que o velho sábio estava se isolando demais, que meditava durante horas, dias, semanas, sempre com o olhar distante, como se contemplasse algo que ninguém mais podia ver. E, de certa forma, era exatamente isso. Havia noites em que Daniel acordava subitamente, tomado por um misto de temor e certeza. Os símbolos que vira, chifres, reis, guerras, números, prazos, circulavam em sua mente como faíscas impossíveis de apagar. Ele tentava descansar, mas seu espírito ardia. Até que, certa madrugada, ele sentiu algo diferente. Não era uma visão, não era um anjo, não era um sonho, era um chamado, como se o próprio Deus o convidasse a dar o último passo de sua jornada profética. Daniel caminhou lentamente até o pequeno aposento onde costumava orar. Seus joelhos eram fracos, mas seu coração firme. Ao abrir a janela, viu a lua iluminando a cidade persa e, pela primeira vez, percebeu claramente como tudo tinha mudado desde sua juventude. Ele havia visto reinos caírem. Ele havia visto reis enlouquecerem. Havia enfrentado a morte. Havia visto a intervenção divina de forma tão literal que nenhum historiador jamais seria capaz de compreender plenamente. E agora, chegava o momento de encarar a revelação mais dolorosa e ao mesmo tempo mais gloriosa de todas. Quando começou a orar, mal conseguiu pronunciar palavras. Seu espírito estava pesado demais, então apenas silenciosamente se colocou diante de Deus. E o silêncio dessa oração foi mais poderoso que qualquer súplica. E, novamente, o ambiente mudou. Não houve vento, não houve luz, não houve tremor. Mas houve presença. Uma presença tão intensa que Daniel quase desmaiou. E então, como um trovão suave, a voz ecoou, não com som físico, mas diretamente em sua alma. Daniel, cele estas palavras. Muitas coisas acontecerão antes que o fim chegue, mas tudo está escrito. Daniel não sabia se a voz vinha de um anjo ou do próprio Senhor. Apenas sabia que era real, forte, absoluta. Ele tentou responder, mas não havia força em seus lábios. Então, a voz continuou. Haverá tempos difíceis, tempos de tribulação, tempos de escuridão tão profunda que muitos perderão a esperança. Reis surgirão com arrogância que desafiará o céu. Povos serão oprimidos, verdades serão distorcidas. Mas, no fim, o reino será do Altíssimo. A palavra fim ecoou com uma força que fez o coração de Daniel acelerar. Ele sempre soubera que o fim dos impérios humanos chegaria um dia. Mas agora compreendia que não se tratava apenas de Babilônia, Pérsia, Grécia ou Roma. Era o fim do domínio humano sobre o mundo. O fim da era onde os homens se vangloriam de poder passageiro. Era o início de algo maior, algo eterno. A voz continuou.
muitos correrão de um lado para o outro. O conhecimento se multiplicará. Muitos serão purificados, refinados e provados. Os perversos continuarão em sua perversidade e não entenderão, mas os sábios compreenderão. Daniel sentiu uma lágrima escorrer por seu rosto envelhecido, não por medo, mas por reverência. Ele sabia que tudo aquilo não era apenas sobre o futuro distante, era sobre o plano eterno de Deus. Era sobre justiça, sobre redenção, sobre o surgimento de um reino que jamais seria destruído. E então veio a revelação final, aquela que encerraria o ciclo de mistérios que ele carregava por décadas. E tu, Daniel, descansa, guarda o que recebeste. Você cumpriu o propósito para o qual foi chamado. Descansa. Aquela palavra bateu nele com força. Significava que sua missão terminava ali, que sua vida estava chegando ao ápice do propósito. Ele não veria o cumprimento final da profecia, não presenciaria os dias turbulentos que viriam, não veria o surgimento dos reinos futuros, nem testemunharia a chegada do Messias, mas havia cumprido a sua parte, a mais difícil de todas. Daniel sentiu suas forças se renovarem. Seu espírito estava leve como não ficava há anos. Pela primeira vez, a sensação não era de peso, mas de paz. Então, ele escreveu. Durante dias, semanas, talvez meses, colocou no papel tudo o que havia visto, sentido, ouvido, não com pressa, mas com precisão inspirada. Escreveu cada visão, cada número, cada símbolo. Cada detalhe que, para ele, talvez não fizesse completo sentido, mas que um dia faria. E quando terminou de escrever, respirou fundo, fechou os olhos e compreendeu. Seu legado não estava nas cortes dos reis que serviu, nem nas posições que ocupou, nem nos livramentos extraordinários que experimentou. Seu legado estava naquilo que Deus havia revelado por meio dele. Um mapa da história, um anúncio do Messias, um aviso sobre o fim, um vislumbre do reino eterno. Daniel viveu seus últimos dias em paz. Não havia medo da morte, não havia dúvida, havia certeza, certezas forjadas em noites de oração, em visões intensas, em livramentos impossíveis, em encontros celestiais que mudaram a história. E quando finalmente fechou os olhos pela última vez, o mundo perdeu um homem. Mas o céu recebeu um profeta cujas palavras continuariam ecoando pelos séculos. Palavras que milhares estudariam, palavras que reis temeriam, palavras que atravessariam fronteiras, eras, civilizações, palavras que alcançariam até nós. Porque o livro de Daniel não é apenas história, é uma chave, é um mapa, é um aviso, e é a lembrança eterna de que Deus governa a história, e nenhum império pode impedir seu propósito. Se quiser, faço mais uma continuação, uma concluse. A história de Daniel chega ao seu momento derradeiro não como um simples desfecho, mas como o fechamento de um ciclo gigantesco, profundo, escavado pelas mãos do próprio Deus ao longo de décadas. Era como se cada momento vivido por aquele homem, desde sua juventude arrancada de Jerusalém até sua velhice honrada nas cortes dos maiores impérios do mundo, tivesse sido preparado para culminar aqui, na parte final de uma vida que jamais seria esquecida. Nos últimos anos de sua existência, Daniel viveu algo que poucos conseguem experimentar, a certeza absoluta de que cumpriu seu propósito na terra. Ele não foi apenas um sábio entre reis, não foi apenas um sobrevivente entre perseguições, não foi apenas um intérprete de sonhos. Foi um instrumento vivo do Eterno, moldado em meio ao fogo das provações, lapidado pela disciplina, sustentado pela fidelidade e iluminado pelo Espírito do Deus Altíssimo. Os dias se passavam lentamente, mas em cada manhã, Daniel acordava com o mesmo brilho nos olhos. Não o brilho de ambições terrenas, mas a chama tranquila de alguém que viu o invisível. Ele encontrava paz em suas rotinas simples, orava diante da janela aberta,
ainda voltada em direção a Jerusalém, que carregava na alma. Estudava seus próprios escritos para compreender os detalhes que havia registrado. Aconselhava jovens persas e judeus que buscavam sua sabedoria. Ele sabia que não lhe restava muito tempo, mas esse tempo ainda era precioso. Às vezes, olhava pela janela e enxergava os jardins do palácio. Via crianças correndo, famílias conversando, soldados treinando, aves sobrevoando os muros, e pensava em quantas gerações futuras dependiam das palavras que agora estavam seladas e guardadas. Ele não sabia quando o Messias viria, mas sabia que viria. Não sabia como seriam os últimos dias, mas sabia que o sábio entenderia. E isso bastava. Uma noite, já cansado, ele resolveu caminhar até um dos corredores mais silenciosos do palácio. Suas sandálias tocavam o chão suavemente, enquanto a luz das tochas dançava nas paredes. Os guardas lhe reverenciavam com respeito, mas Daniel mal os notava. Seu pensamento estava longe, muito longe. Ele lembrava de tudo, do exílio, da fidelidade dos seus amigos, das provas, das visões, dos sonhos interpretados, dos reis que haviam caído, das revelações que haviam estremecido impérios. Foi então que, pela primeira vez em muito tempo, Daniel sentiu algo diferente. Não uma visão, não uma voz, não uma presença angelical, mas um senso profundo, quase palpável, de que sua jornada estava chegando ao fim. Não era medo, não era tristeza, era paz. Uma paz que só se encontra quando alguém termina exatamente aquilo para o qual nasceu. Ele retornou ao seu aposento e se ajoelhou. Não pediu nada, não questionou nada, apenas agradeceu. Agradeceu por cada livramento, por cada dia de vida, por cada palavra que Deus lhe confiara. Agradeceu pela força que o sustentou na juventude. Agradeceu pela sabedoria que o acompanhou na velhice. Agradeceu por ter sido escolhido mesmo sem merecer. Enquanto orava, lágrimas silenciosas desciam por seu rosto. O velho profeta não chorava de dor, mas de gratidão. Ele sabia que, em breve, tudo ficaria para trás. Os palácios, as cortes, os reis, os decretos, os inimigos, as intrigas, as ameaças. Essas permaneceriam para sempre. No silêncio da noite, ele ouviu em sua memória a frase que transformou sua vida para sempre. Daniel, homem muito amado. Essas palavras ecoavam como melodia celestial. Mesmo tantos anos depois, continuavam a tocar seu espírito. Ele jamais se esqueceu de como se sentira naquele dia, quando percebeu que o Deus do universo o conhecia pelo nome. Ele não era um número, não era um exilado perdido na multidão, não era um sábio acidentalmente colocado em posição de destaque, era amado. E isso mudou tudo. Os dias passaram, e Daniel ficou mais fraco. Já não caminhava com tanta firmeza, nem conseguia escrever por tanto tempo. Mesmo assim, nunca deixou de orar, nunca deixou de buscar entendimento, nunca deixou de acreditar. Ele sabia que seu corpo estava se despedindo, mas sua alma permanecia jovem. Certa manhã, enquanto a luz do sol atravessava a janela e iluminava seu rosto, Daniel abriu os olhos e percebeu que aquele seria seu último dia. Não sentiu dor, apenas uma paz tão profunda que parecia invadir todo o seu ser. Ele se sentou lentamente, apoiando-se nas mãos trêmulas, e olhou para o pergaminho sobre a mesa, o mesmo que havia sido escrito com tanto esforço, lágrima e revelação. Depois, olhou para o céu e sorriu. Um sorriso leve, tranquilo, cheio de significado. Ele sabia que tinha concluído a sua história. Sabia que Deus estava satisfeito. Sabia que seu nome estava escrito não apenas nos registros humanos, mas nas páginas eternas.
Deitou-se novamente, fechou os olhos e deixou sua respiração diminuir. E partiu. Partiu em paz. Partiu sabendo que havia sido fiel até o fim. Partiu carregando a certeza de que sua vida foi uma oferta e suas palavras um legado eterno. E agora, milhares de anos depois, nós olhamos para o livro de Daniel e percebemos que ele não é apenas um registro antigo, é um monumento espiritual, é um roteiro da história humana, é uma mensagem para todas as gerações, é um aviso para os poderosos, é um consolo para os fiéis, é um mapa profético que aponta para o Messias, para o juízo final e para o reino eterno que jamais será destruído. Daniel viveu para revelar que, mesmo quando os impérios se levantam, Deus continua no trono. Mesmo quando a injustiça parece prevalecer, Deus escreve o final. Mesmo quando tudo parece perdido, o Altíssimo permanece soberano. Mesmo quando os homens tentam apagar a fé, Deus preserva seus escolhidos. Mesmo quando a noite é longa, a luz do Eterno nunca se apaga. E agora, se esta história tocou seu coração, se essa jornada te fez refletir, te emocionou, te impactou, se você deseja que mais pessoas conheçam a profundidade e a beleza dessas verdades, então eu te peço, deixe seu like. Isso fortalece o canal e nos ajuda a alcançar ainda mais vidas. E se inscreva, porque ainda temos muitas histórias, revelações e mensagens profundas para explorar juntos. E eu não quero que você perca nada do que está por vir. O que vivemos aqui é apenas o começo. A jornada continua e eu espero você no próximo vídeo.